Gideon Santos, pastor. Faço essa obra antes da internet existir. Particularmente, meu propósito é terminar a minha vida terrena servindo o meu rei. A vida é cheia de escolhinhos. Alguns escolhem passar essa vida terrena bebendo, se prostituindo e terminar a vida dela. E vai findar a vida terrena. E se morrer sem reconciliação com o Salvador, é certo que a gravidade vai puxar o corpo frio pro chão. A alma vai pro inferno. Mas Deus é amor, é amor. Deus já provou o amor dele, enviando o seu Filho único para tomar o seu lugar, o meu lugar, o lugar de Jesus. Agora, se o pecador recusa o sacrifício expiatório de Cristo, recusa se reconciliar com Ele e passar o tempo da vida dele, que é um sopro, né? Que é veloz, é rápido, passar a vida terrena toda, adiando a reconciliação com o Salvador, se embebedando com as taças desse mundo mal. Aí o relógio do tempo marca meia-noite, é hora da partida, parte. Agora que eu estou na presença de Deus, existem dois estados da eternidade: o estado das almas dos falecidos sem Jesus, ranger de dentes, choro, lamentação. Algumas almas, entre esses, remorso, porque estiveram em vida terrena, ouviu por muitas das vezes o doce convite do Salvador, mas em troca escarneceu, socou, tentou ridicularizar, e o remorso acompanha. É adicionado um tormento maior. Mas existe aquele grupo das almas desfalecidas em Jesus. Tais almas em vida terrena não dobrou os joelhos de frente a ídolos, não fez petições aos demônios da feitiçaria, não se deixou ser seduzido pela fascinação desse mundo, pelas concupiscências, mas decidiu assim, negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o seu mestre, Jesus o Nazareno. Isso é um crente fiel ainda. O estado dessas almas dos falecidos em Jesus nos diz as Sagradas Letras essas que não erram nas profecias e nas doutrinas santas. Nos diz a palavra de Deus que essas almas estão no estado de alegria indizível, bem-aventurança, gozo inefável, nada comparável. É verdade, sim, que essas almas, as almas dos falecidos em Jesus, ainda não estão em pleno, em total gozo, em plena bem-aventurança. Por quê? Escute, Jesus, quando veio em vida terrena resgatar, ele não veio resgatar apenas a alma, ele veio resgatar o homem. Quando eu digo homem, ambos os gêneros, corpo. Por isso, a total bem-aventurança dessas almas é quando o som da última trompeta tocar e elas retornarem em triunfo com o Salvador. E essas almas serem devolvidas aos corpos de origem e ressuscitar, se erguer do túmulo, um corpo glorificado, um corpo de glória e poder, para prestar todas as honras e louvor pelos séculos dos séculos, aquele que é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Então, é a escolha. Se você escolhe a rebelião, se você escolhe, tá errado, mas eu nasci nessa, vou morrer nessa. Só não esqueça uma coisa:
antes de você passou outras pessoas com esse mesmo pensamento. E a morte veio e levou a alma delas. E agora? Arrependimento, escute, arrependimento e reconciliação é nesse lado da existência. Porque depois que passa para além do túmulo, clamor, choro, não haverá misericórdia. Porque tudo te foi providenciado e você rejeitou. E esse tudo está em Cristo. É em vida, você em vida que decide. Céu ou inferno. Passar a eternidade em bem-aventurança ou em tormento eterno. Decida hoje, faça a melhor escolha. Abandone os ídolos e se torne um crente fiel a Jesus. Faça hoje o voto de servi-lo e adorá-lo. Essa é a mensagem do Senhor. Essa é a mensagem do Senhor. Escute, eu estou por 2 ou 3 anos pregando em Mãe do Rio. Deus me trouxe aqui em Mãe do Rio. E algumas pessoas que ouviram a mensagem desse pregador, que para alguns é tido como um louco, algumas delas já não se encontram entre nós. Foi uma partida repentina. Partiu no vômito da sua bebida, partiu no prostíbulo, um infarto fulminante, uma batida de um veículo, foi um piscar de olhos. Agora, essa alma sabe que a voz era do homem, mas a mensagem era de Deus para que se arrependesse. Não decida quando for tarde demais. Decida aqui. Decida hoje ser um crente fiel a Jesus. Decida hoje terminar o restante de tempo que tu tem vida terrena, não aos pés frios de um ídolo, mas aos pés do teu Salvador. E o nome dele, Deus, o Senhor da glória. Essa mensagem, a primeira mensagem que eu tenho para entregar a você. Meu dever é anunciá-lo. A responsabilidade é sua. Do que fará com a mensagem que Deus te trouxe hoje. Te entregou hoje através desse vaso frágil, vaso de barro. Agora fique sabendo. Se você imagina Deus, um velhinho, uma pessoa que tem lapso de memória, você está terrivelmente equivocado. Está na memória de Deus, está na lembrança de Deus. O número de oportunidades que foi te dado através do anjo. Quando eu digo anjo, mensageiro. Porque a palavra anjo, no grego ângelo, tem o significado de mensageiro. E o número de vezes que você rejeitou, que você bateu o pé e recusou. Isso te será entesourado como cólera. Te será entesourado na ira de Deus. Tem misericórdia de ti mesmo. Porque a vida é um sopro. Ao morrer, o que acontecerá? Existe o choro, a lamentação ao redor daquele caixão. É natural que chore a perda do ente querido. Mas depois que você é sepultado, escute, daqui a 20, 30 dias, já tem capim. Daqui a 5 meses, as pessoas já não falam de você. Daqui a 2, 3 anos, até esqueceram quem foi você.
É até proibido na casa ou entre os amigos. E não fala o nome de louco, não. Já morreu. E daqui a alguns anos, ninguém nem recorda o teu nome, nem quem você é, quem foi, quem você foi. E aí é importante você saber que você não é um corpo, você é uma alma. O corpo vai findar, mas a alma, ela vai prosseguir. Eternidade, século dos séculos. Não sejas tolo. Não sejas louco. Você não sabe o que tem na curva da vida. Saia dessas trevas enquanto tu tens tempo e busca o Senhor. Como diz as Sagradas Letras, buscar o Senhor enquanto se pode achar. As almas dos mortos sem Jesus buscam, mas não podem mais encontrar salvação nem redenção. Dos mortos sem Jesus. Não endurece essa coração. Mas se renda a Jesus. Se torne um crente fiel. Sirva e adore. Para a glória de Deus. Bem? Eu vou trazer uma segunda mensagem para a glória de Deus, tá? Vamos lá. Escute. Benefícios que são dados ao pecador que vai ao pé da cruz. Ao pecador que chora o seu pecado ao pé de Jesus. Primeiro benefício. O Espírito Santo veio ao teu encontro e regenera, te dá uma nova vida, um novo coração. Isso não é, escute, isso não é algo que você tenha capacidade de cooperar ou de fazer. É uma ação exclusiva, uma operação divina dele. Olha o que é que diz aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. É o primeiro benefício. Quando você se rende a Jesus, esse Deus, que Deus lindo, né? Maravilhoso. Ele veio ter encontro, retira esse coração todo e põe um coração novo. Isso é novo nascimento. Segundo benefício. Enquanto o primeiro benefício é um ato de um cirurgião agindo dentro de ti, tirando teu coração de trevas e pondo o coração de luz, uma nova vida. O segundo benefício é a voz do juiz de toda a terra, fazendo uma declaração. Declaração em teu favor. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Quando Jesus nasceu em berço de Pai, verbo vivo, santo e imaculado, caminhou entre pecadores, por 33 anos, ele cumpriu a tábua dos 10 mandamentos, inclusive a guarda do sábado. Qual o propósito dele estar cumprindo a tábua dos 10 mandamentos? Para que esse benefício fosse imputado a você e a mim. O que é imputado? Ser acreditado. Pois não havia um sequer entre os homens justo, um sequer que podia cumprir a tábua dos 10 mandamentos. Aí cumpre a tábua dos 10 mandamentos, ele, em teu lugar e em meu lugar, recebe a cólera, a ira de Deus sobre si, isso no Calvário, e na ressurreição dele, é o Pai atestando que recebeu o ministério que Jesus fez aqui no terreno. Por isso, o primeiro benefício é gerado em você nova vida. Porque aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. E o caminho é ao pé da cruz, é aceitar Jesus, servir e adorá-lo. O segundo é a justificação. Por isso,
Primeiro, é um equívoco aqueles que tentam guardar o sábado, ou seguir uma lei dietética, tentando adquirir salvação. Porque olha que o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Pois por obras da lei, o que quer dizer obras da lei? Guardar sábado, seguir lei dietética. Olha quem diz: por obras da lei, ninguém será justificado. No momento que você se rende a Jesus, você deixa de ser réu condenado ao inferno e passa a ser justificado. Por isso as Sagradas Letras diz: quem tentará acusação contra os salvos do Senhor? Deus os justificou. Porque toda a obediência de Jesus à tábua do Dez Mandamentos e o sacrifício dele é imputado em teu favor. Fora disso, não há salvação. Decida hoje. Decida hoje vir para Cristo e depender da sua doce graça e salvação. Será salvo tu e toda a tua casa. Eu concluo assim: reconciliável já é ordem que ele dá. Reconciliável já com a finalizar da obra. Abre as prisões dos presos de feitiçaria. Abre as prisões, mostra teu poder, abre os olhos das almas cegas, desça a tua doce graça, a tua luz, em nome de Cristo Jesus. Está feito o serviço do Salvador. A Ele a glória, a Ele.